Olá, meu nome é Samuel, eu sou representante do Grupo 5 e nesse trabalho eu vou falar aqui sobre o funcionamento básico do micro-ondas, porque é um equipamento que caiu na graça aí de todos nós por nos proporcionar economia de tempo, praticidade. Quem não gosta aí daquela pizza do dia anterior, ainda mais quando está atrasado para ir trabalhar, para ir para a faculdade, enfim. Quem não gosta de uma pipoquinha nos dias de frio, chuva, para assistir um filme? Mas apesar de sua praticidade, poucos sabem como esse equipamento ele é capaz de aquecer os alimentos. E para começar a explicar isso, eu vou entrar aqui em alguns conceitos de ondulatório. Afinal, micro-ondas está relacionado a ondulatório. A ondulatória é um fenômeno natural que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente pode perceber isso através aí das ondas do mar, das radiações solares, de como a gente consegue perceber as cores através do som, as telecomunicações, transmissões de rádio, TV, internet sem fio. E afinal, o que seria uma onda? Uma onda é fruto de uma perturbação que acontece em um meio qualquer. A onda não é capaz de transportar matéria, mas sim de transportar energia. Ela pode se propagar no vácuo. E quando eu digo meio, é meio sólido, líquido, gasoso, inclusive o próprio vácuo. Bom, como exemplo de onda, se eu fixar uma mão aqui e vibrar, balançar de cima para baixo a minha outra mão, a gente vai perceber a formação de ondas. E basicamente, todas vão funcionar dessa forma. Bom, quanto à sua natureza, existem dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são propagações de energia que acontecem através de partículas em um meio material. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. Uma onda mecânica ela não se propaga no vácuo. Bons exemplos de ondas mecânicas são as ondas do mar, abalos sísmicos, ondas em cordas e o som. As ondas eletromagnéticas são um conjunto de dois campos, como seu próprio nome já indica, o campo elétrico e o campo magnético. O campo magnético sempre forma um ângulo de 90 graus com o campo elétrico. Diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo e também pode se propagar em outros meios, como sólidos, líquidos e gases. Como bons exemplos de ondas eletromagnéticas, eu posso citar aqui o Sol como um grande gerador dessas ondas. A gente pode citar aqui as radiações infravermelhas, todas as cores que estão no nosso espectro de luz visível, as radiações ultravioletas. Bom, a gente pode citar aqui como exemplo também os raios X, os raios gama, e no outro extremo, as ondas de rádio e as nossas micro-ondas. Dentre as várias características de uma onda, vou citar sobre três bem interessantes, que é a frequência, a amplitude e o comprimento de onda. A amplitude seria a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista da onda, ou o ponto de equilíbrio e o vale da onda. Esse ponto de equilíbrio seria a situação normal do meio sólido, líquido ou gasoso antes de acontecer a perturbação. Seria a situação normal antes da perturbação. Já a frequência é o número de oscilações da onda em um certo período de tempo. A unidade de frequência no sistema internacional utilizada é o Hertz, que equivale a 1 segundo. Dizer que uma onda ela vibra 50 Hz é a mesma coisa que dizer que ela oscila 50 vezes por segundo. O comprimento de onda corresponde à menor distância entre dois pontos da onda em concordância de fase, ou seja, é uma oscilação completa. Uma forma bem fácil de a gente enxergar o comprimento de onda é medindo aí a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos também. Como exemplo aí de onda mecânica, falando sobre o som e exemplificando sobre frequência e amplitude, bom, no som, dizer que um som é de alta frequência significa que ele é mais agudo. E um som de baixa frequência, ele seria mais grave.
Quanto à amplitude, ela determina o volume desse som. Quanto maior a amplitude, maior o volume. Quanto menor a amplitude, menor também vai ser o volume desse som. Já como exemplo de onda eletromagnética, nas cores a gente pode enxergar isso da seguinte forma. Quanto maior, né, a frequência, a gente vai enxergar aí tons de violeta, né, tons azuis. Já a menor frequência, a gente vai enxergar tons mais avermelhados, né? Então, em uma ordem de crescimento, por exemplo, de frequência, a gente pode começar ali pelo vermelho, que seria a baixa frequência, e vai subindo para a laranja, amarelo, e à medida que vai aumentando a frequência, o número de oscilações, né, a gente vai enxergando aí o verde, o ciano, o azul, até o violeta. Já em questão de amplitude, na questão das cores, a gente vai enxergar aí um brilho maior quando a amplitude for mais alta, né? Agora, do contrário, né, amplitude mais baixa em questão de cores, a gente vai enxergar um brilho menor nessa cor. E agora, né, respondendo aí aquela dúvida, né, de como as micro-ondas são capazes de aquecer os alimentos. Bom, as micro-ondas, elas estão situadas numa faixa de frequência entre as ondas de rádio e a infravermelho. Bom, no nosso forno micro-ondas é utilizado aí a frequência de 2,45 GHz e um comprimento de onda de aproximadamente 12,2 centímetros. E o que acontece, o que torna possível o aquecimento dos alimentos? Basicamente, dentro dos alimentos possui água, sempre você vai encontrar água. E a molécula de água, ela é polar, ou seja, ela tem polo positivo e polo negativo. Quando as ondas eletromagnéticas geradas por uma peça chamada magnetron, elas passam pelas moléculas de água presentes nos alimentos, as moléculas de água elas vão se alinhar ao campo eletromagnético. E essa agitação, né, das moléculas de água que acabam batendo em outras moléculas também de outros tipos de moléculas, né, presentes dentro dos alimentos, vai causando aí essa movimentação, essa agitação, esse atrito. E o calor nada mais, nada menos é isso do que o grau de agitação das moléculas. Duas curiosidades a respeito do micro-ondas seria que que as micro-ondas elas não são capazes de escapar ali pelo vidro do micro-ondas, porque tem uma tela de metal, né, de proteção ali no vidro do micro-ondas. E as ondas do micro-ondas, por possuir aí um comprimento de onda de aproximadamente 12,2 centímetros, elas não são capazes de passar pelo vidro, por essa proteção de metal que tem ali. E outra é que dentro do micro-ondas tem ondas estacionárias. Se o alimento fica em contato assim, nessas regiões onde as ondas são estacionárias, ele não tem um bom aquecimento. Então, por isso, colocaram aquele prato giratório para favorecer aí um aquecimento mais uniforme. E também o interior do micro-ondas tem certas angulações nos cantos para favorecer a reflexão das ondas eletromagnéticas para mais direções dentro do forno. Eu agradeço a vocês pela atenção, desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Muito obrigado e até mais!